Hey everybody, welcome back. I'm Chris for American English Online. Muitas pessoas têm mandado perguntas ou questionado como fazer o listening. Então hoje o vídeo é sobre como você pode treinar da melhor forma ou da forma correta essa habilidade. Quero te mostrar o que fazer antes, durante e depois do exercício de listening, e no final desse vídeo eu vou te dar um exercício prático para você ver mais ou menos como funciona, tá bom? Vamos lá! Listening não é só escutar o idioma que você está aprendendo. Listening é uma das 4 habilidades fundamentais no aprendizado de qualquer idioma. Tem listening, speaking, reading and writing. E existem técnicas verdadeiras para você fazer o listening. Vamos começar falando do que você deveria estar fazendo antes de fazer o exercício de listening. Existe um certo preparo. Primeiro, se você estiver organizando os seus próprios exercícios, você precisa organizar o seu material. So, organize your material correctly by level and length. O que significa? Significa que você não vai assistir um filme inteiro, você não vai ouvir uma música inteira, você precisa escolher coisas que são do nível certo e pegar trechos desses filmes e músicas. Um trecho de 10 a 60, talvez 90 segundos. Outra coisa é que você deveria gostar do que você está usando. Se você gosta de filme de terror, use um trecho de um filme de terror. Ou músicas românticas. Então, gênero de filme, tipo de música, você deveria gostar daquele negócio. Tutoriais, qualquer coisa. A segunda coisa que você deve fazer antes do listening é analyze the type of listening and the context and predict content. Na rua, a gente não tem como prever o que vai acontecer e, às vezes, consegue saber um pouco do contexto do que está acontecendo à nossa volta. Mas a gente não está na rua, a gente está no exercício controlado de listening. Portanto, eu quero tentar analisar que tipo de listening eu vou fazer. Às vezes me dão essa informação, às vezes eu tenho que tentar perceber na hora. É persuasivo? A pessoa está tentando me convencer de alguma coisa? É expositivo? Estão me dando alguma informação ou estão me ensinando alguma coisa? É narrativo? A pessoa está me contando uma história? Com cada um desses tipos, vem um certo tipo de linguagem. E eu posso prever alguns tipos de palavras que são associados. E os personagens no listening? É uma pessoa brava? É uma pessoa impaciente? É uma pessoa gentil? Em que situação essa pessoa está? Ela está em perigo? Está com pressa? Está passeando? Então, eu posso usar o meu conhecimento desse contexto para prever mais ou menos o que vem. Esse é o começo do listening. Agora, o que fazer durante o listening? Primeiro, focus on content words and general meaning. Você não precisa entender 100% do que você ouve no listening. A gente tem no inglês o que chama content words, que é semelhante a palavras-chave, que na verdade é keywords. E tem os function words, que são os preenchimentos gramaticais. Content words, que são os importantes, são as palavras que trazem informação. Sendo assim, elas são pronunciadas com mais clareza, são faladas de uma forma mais inteligível. Os function words acabam sendo falados mais baixo, mais rápido e com uma pronúncia não muito destacada. Então a maioria do que você entende já vai ser o tipo de palavra que você precisa. E mesmo se você não entender todas as palavras-chave, de 5 você pegou 2. Você ainda tem outro macete. Use speaker intonation and general knowledge to understand. Então você vai usar a entonação da pessoa e o seu conhecimento geral do tipo de situação que ela está para preencher muitas lacunas de significado. Com isso, você pode e deve
tentar prever o que a pessoa pode dizer, ou no mínimo, que tipos de palavra a pessoa pode usar, ou talvez que usou e você não entendeu. A outra coisa é que você está estudando. Tenha um caderninho onde você vai anotar, por exemplo, o que você acha que ouviu, sendo certo ou errado. Ou uma coisa que você ouviu realmente, mas não sabe o significado, mas anota. E agora, o que fazer depois? Duas coisas. Primeiro, review the content. Tá? Olha o conteúdo de novo, ou seja, volta e assiste de novo. Ou procure as palavras que você não conhece num dicionário. E use essas palavras em frases novas de sua criação. A segunda coisa é review your performance. Então é um momento de autoavaliação. Como você foi? Você foi bem? Você conseguiu prever ou adivinhar algumas das situações que viriam depois daquela que você escutou? Ou você conseguiu prever algumas palavras que seriam usadas? E aquelas palavras que você escreveu no bloquinho de notas? Estavam certas? Você escreveu mesmo o que você ouviu? E é claro, você precisa entender aonde você foi mal, né, em todos esses passos, e praticar mais aquilo. E não tenha vergonha de pedir ajuda para algum professor ou alguém que fala inglês melhor. Agora vamos fazer um exercício prático. Primeiro, o listening pode ser treinado com podcast, música, né, rádio, pode ser treinado com filmes, enfim. Eu acho que treinando com cenas de filme é um pouco melhor para quem ainda não é super avançado, porque você consegue ter aquela ajuda para ver a atuação da pessoa e não só ouvir. Mas enfim, vamos lá. Eu vou te dar o contexto de uma cena que você vai ver para você aplicar algumas técnicas. O contexto é: essas duas pessoas estão analisando como um crime foi cometido para determinar se a pessoa que eles prenderam é culpada ou não do crime. Sabendo disso, que tipo de linguagem você acha que vai ouvir? Você pode prever algumas palavras que surgem nessa situação? Pausa o vídeo. Pronto, agora você já fez essas previsões. Vamos assistir. What exactly are you saying? Any single piece of evidence, I'd buy. But all of it? Fibers, fingerprints, stray brass, and who the hell pays for parking? Sane or crazy? It just doesn't make sense. Okay, so Bar. Pronto. Agora que você assistiu, como você acha que os personagens se sentem? Para mim, parecem que estão desconfiados, incrédulos, né? Ou confusos até. E as palavras-chave? Você identificou quais? Lembrando que as palavras-chave trazem o conteúdo básico da frase. Então, a ideia geral é transmitida com as seguintes palavras: single, evidence, I, buy. All, você vê que é falado como uma pergunta, all. Depois a gente ouviu o que parecia ser uma lista: fibers, fingerprints, brass. E olha que a gente ouviu a palavra evidence, né? Então, evidências, depois uma lista de coisas, provavelmente aquelas são provas encontradas. Depois, who e hell. Quem e inferno não faz muito sentido. Uma expressão que depois você vai ter que ver. Mas depois vem pay, parking. E é falado num tom de dúvida, um tom de não acreditar. E terminando, você tem a palavra sane e crazy. E talvez você não saiba o que significa um, mas dá para ver que são opostos. E crazy é uma palavra muito comum. So, sane e crazy são opostos. E depois, doesn't make sense. Se você conhece a expressão, você entende como ele finalizou a frase. Se não, é mais uma expressão para você anotar e procurar. Agora a gente vai fazer uma experiência rapidinho. Quero te mostrar como você consegue entender muita coisa só com palavras-chave. Vamos lá. Single evidence, I buy. All, fibers,
fingerprints, brass. Who hell pays parking? Sane, crazy, doesn't make sense. Você entendeu? Então, eu consegui toda a ideia, junto com a entonação e sabendo do contexto, dá quase para entender tudo. What exactly are you saying? Any single piece of evidence, I'd buy. But all of it? Fibers, fingerprints, stray brass, and who the hell pays for parking? Sane or crazy? It just doesn't make sense. Okay, so bar. Agora que a gente assistiu de novo com a legenda, a gente tem uma ideia melhor, não só de palavras desconhecidas que confirmam ou não o nosso palpite, mas também a gente sabe o que procurar. Você vai procurar a expressão I'd buy. Você viu que o brass teve uma palavra antes, que é stray brass. Aí você precisa procurar o significado de cada um, mas também o que eles significam juntos. Espero que vocês tenham feito durante esse listening aqueles passos que a gente comentou. E agora, depois, você precisa fazer uma análise do conteúdo, né? Use essas palavras novas que você aprendeu e também faz uma autoavaliação. Você conseguiu prever algumas palavras, situações, você conseguiu entender uma expressão nesse contexto, né? Pronto, vocês fizeram o exercício uma vez. Mas, como vocês podem preparar esses exercícios de listening? Você pensa, se eu assistir o filme, eu sei o que está acontecendo, eu sei o que ele está falando. Mais ou menos. Se você assistiu o filme a primeira vez, talvez com legenda em português, você viu realmente o que eles estavam falando, mas você não memorizou. Mas, aquela primeira vez serviu para você entender o contexto. Então, quando você montar um exercício de listening, você não vai ver de novo o que eles falaram. Você simplesmente põe o filme sem legenda e você vê um trecho. Depois você faz o exercício e depois coloca a legenda em inglês. É isso, gente. Entenderam como melhorar o seu listening? São com técnicas como essas que você vai conseguir realmente melhorar em forma de exercício essa habilidade tão importante. Gostou do vídeo? Dá um like aqui para ajudar o canal. Não esqueça de se inscrever, né? E aperta o botãozinho de notificações para não perder os próximos vídeos. E se você tem mais alguma pergunta, deixa nos comentários aqui. Eu tento fazer outro vídeo para ajudar vocês que estão estudando. E como sempre, let's practice. É que às vezes eu é uma das uma das quatro. 1, 2, 3, quase. No aprendizado, se você gosta de filme de horror, terror, putz, é aquele negócio que saiu, vocês fizeram a sua habilidade